Olá, pessoal. Meu nome é Alderri. Eu sou aluno de doutorado do Programa de Fisiologia e Bioquímica de Plantas, da Exalc, USP. E hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Como Efeito da Aplicação de Silício em Crescimento de Plantas de Tomate sob diferentes concentrações de sais na água de irrigação. Esse trabalho foi em cooperação desenvolvido entre os docentes e os discentes da Universidade da Amazônia e também da USP. E como introdução, o estresse salino ele vem aumentando cada vez mais ao longo do tempo, desde os últimos anos. Então, a gente já observa que nas áreas cultivadas, cerca de 50% dessas áreas já apresentam efeito da salinidade no solo. Consequentemente, a gente observa a redução no crescimento, em virtude justamente desses efeitos deletérios da salinidade, e impacto nas economias dessas regiões. A salinidade já alcança em torno de 932 milhões de hectares em todo o mundo, já afeta. E é interessante que um dos motivos que a salinidade tende a aparecer rapidamente nas áreas de cultivo é o manejo inadequado de irrigação. Essa irrigação ela corresponde a 40% da produção mundial de alimento. Então, é extremamente importante a gente ter um manejo eficiente de irrigação que possibilita a produtividade e diminui o risco de surgimento de áreas salinas. Tendo em vista que, se a gente observa esse gráfico da FAO, ele vai demonstrar, à medida que eu aumento a incidência de prática de irrigação, né, que é observada nessas áreas azuis, eu aumento também a ocorrência de áreas com problema de salinidade. E se podemos observar, elas coincidem entre si. Onde eu tenho maior intensidade de irrigação, eu tenho maior índice de solos afetados por sais. E isso vai diretamente influenciar em questões econômicas do país e também capacidade produtiva de alimento. Uma vez que o solo em baixa concentração, ele é benéfico para a planta, ele ajuda a planta no estabelecimento, a osmose iônica, ou seja, então a planta evita de perder muita água para o ambiente e, consequentemente, ela mantém todos os seus processos em osmose metabólica. Todavia, a alta concentração, ele vai desenvolver o que? A alta concentração de sódio vai ter um efeito iônico negativo, porque ele vai promover o desequilíbrio iônico, ou seja, eu não tenho uma padronização dos íons de cálcio, sódio e magnésio. Então, eu tenho uma maior concentração de íons de sódio na célula e, consequentemente, a inativação de vários processos fisiológicos e metabólicos, levando isso à redução da absorção de nutrientes e, dependendo da intensidade e da concentração de sais nesse solo, eu vou ter a morte da planta. E, além disso, esse mecanismo ainda, como a planta consegue ter um mecanismo de resposta e de tolerância, ainda é complexo, devido à quantidade de informações e à complexidade sobre a absorção dos canais iônicos, como a gente pode observar nessas presentes figuras de artigo científico. Todavia, a gente pode tentar atenuar esse efeito do estresse nas plantas utilizando os elementos nutrientes que podem ser essenciais ou benéficos. No caso de nutrientes benéficos, o silício é o mais utilizado. Todavia, no Brasil, a gente tem fontes que ainda não são com alta concentração de silício, e geralmente são baixa concentração de silício. E esse silício é o segundo elemento mais presente da camada da litosfera. É um elemento que tanto ele pode atenuar o estresse abiótico como o estresse biótico. E uma das alternativas que recentemente vem ganhando força na agricultura é o uso de nanofertilizantes, ou seja, são nanopartículas que ele aumenta a eficiência de absorção do elemento e também como se diz, ele tem menor impacto sobre o meio ambiente. Então, são elementos que são sustentáveis, são mais com menor impacto e são mais eficientes e dão um retorno maior para a produção, com menor impacto ao meio ambiente. E por isso a importância de utilizar o silício na cultura de tomate, porque o tomate é uma cultura de alto valor econômico e, além disso, ela é considerada uma cultura de moderada tolerância à salinidade. E o que acontece é justamente que o uso de silício pode justamente atenuar o estresse e aumentar a capacidade produtiva das plantas sob condição de estresse, possibilitando o cultivo em áreas com baixa capacidade produtiva.
Nisto, o principal objetivo do nosso trabalho foi justamente avaliar o efeito da nanopartícula sobre o estresse salino em plantas de tomateiro. O experimento foi realizado na Casa de Vegetação do Departamento de Ciência Biológica da Exalc, USP, localizado no município de Piracicaba. O delineamento experimental foi em DBC, constituído com 6 tratamentos, que são referentes à presença de 3 níveis de salinidade da água e a presença ou não de nanopartículas de silício, como vocês podem observar na tabela. Durante todo o cultivo, foi realizado o cultivo sob irrigação com solução nutritiva. Já a aplicação de silício foi realizada aos 28 dias, aos 45 dias e aos 55 dias após a semeadura, onde se aplicou 200 ml por vaso, com a concentração média de nanopartículas de silício de 500 miligramas por litro. E essa nanopartícula de silício foi adquirida do mercado exterior, que tem a granulometria de 30 a 10 nanômetros, com 99,9% de pureza, ou seja, era um produto que só tem basicamente silício. Então, a resposta que a gente teve nos presentes trabalhos foi em virtude da aplicação justamente de silício. Entre os parâmetros avaliados, foi realizada a determinação dos parâmetros de crescimento da planta aos 28, 42 dias, aos 28, 35, 42, 59, 56 dias após a semeadura. Como resultado, a gente pode observar nessa primeira tabela, que é realizada a análise de variância do parâmetro de altura de planta, a gente pode observar que o tratamento 4, que é a aplicação de silício sem salinidade, ele repercutiu diretamente com um efeito mais positivo. Todavia, se a gente observar o tratamento 6, que é a aplicação de silício em condições de estresse, a gente observa que os valores de altura da planta foi próxima ao valor da condição de controle, e quando a gente compara esse T6 com a condição de estresse sem aplicação de silício, que foi os tratamentos T2 e T3, a gente observa uma diferença significativa, ao ponto de que um ganho de altura, um ganho de altura em comparação às plantas sob condições de estresse. Eu tenho a aplicação de silício repercutiu diretamente sobre o incremento em condições de estresse salino. A gente observa o mesmo efeito também relacionado ao resultado de discussão do parâmetro de diâmetro do caule e também no número de folha, ou seja, de forma geral, a nanopartícula de silício ele representa uma alternativa viável e pelos resultados obtidos no presente trabalho, a gente observa-se que a utilização de nanopartículas pode aumentar justamente essa eficiência da planta sob condições de estresse e viabilizar a produção de culturas agrícolas de alto valor econômico em regiões com tendências ou regiões que já são afetadas pela condição de estresse salino. Fica aqui o meu agradecimento a toda a equipe da Universidade de São Paulo, do Laboratório LEPS, e também o agradecimento à organização do Congresso, que é de extrema importância para, em meio de condições de pandemia, a divulgação de novo conhecimento e um network sobre novas ideias. Muito obrigado.